E cá nasci em Lisboa, mas a família do meu pai é açoriana, de micaelense, portanto, enfim, embora tenha nascido e me tenha criado em Lisboa, no convívio com a minha avó e com as minhas tias-avós que viviam em Lisboa, mas aquilo já serviu para eu, desde pequenino, ter um processo, digamos, de açorianização, se assim se pode chamar. Portanto, quando vim para cá, para dar aulas na Universidade dos Açores, na década de 80 do século passado, enfim, não cheguei cá propriamente, enfim, caí do céu aos trambolhões, não é? Já cá tinha vindo antes, de vez em quando vinha cá de férias, de maneira que o meu processo de me tornar uma espécie de açoriano adotivo foi relativamente rápido e facilitado até pelas relações de parentesco que já existiam, conforme me disse. Agora, respondendo à sua pergunta sobre a açorianidade, eu acho que a açorianidade tem muito a ver, como aliás o próprio Nemésio, quando formulou esse conceito, vincou, tem muito a ver com a geografia, o que nos leva, aliás, àquela célebre frase dele de que a geografia para nós vale outro tanto como a história. E, de facto, tudo aquilo que tem sido o percurso e a história dos Açores, desde que foram povoados no século XV até hoje, não se consegue entender sem percebermos geografia. E quando digo a geografia, estou-me a referir não só a questões que têm a ver com, se quiser, o ambiente climatérico, de alguma forma o Nemésio também falava, não é? A umidade, a bruma, um certo torpor, mas tem sobretudo a ver com a posição de charneira e de fronteira que este arquipélago sempre ocupou ao longo de 5 séculos na bacia do Atlântico Norte. Os Açores sempre foram, aliás, há um geógrafo francês que chama os Açores l'archipel Carrefour, ou seja, o arquipélago dos cruzamentos. Os Açores sempre foram um arquipélago de escalas, de passagens, de misturas, de confluências. Aliás, a Horta, que é o melhor, sempre foi o melhor porto natural dos Açores, a Horta sempre foi, aliás o Ricardo Madruga da Costa tem um trabalho notável sobre isso, em que demonstra que a cidade portuária da Horta foi aquilo que nós poderíamos designar, um pouco recorrendo à linguagem aeronáutica dos dias de hoje, um hub transatlântico. E, portanto, tudo aquilo que era interfaces da Europa com a América, ou com a América do Sul, com a América Latina, tudo passava por aqui. Quer na navegação à vela, quer depois na navegação a vapor, quer mais à frente, já entrando pelo século XX, com a navegação aérea, com a aviação. Os Açores sempre foram um arquipélago de escalas, não é? E, portanto, eu vejo muito a açorianidade como uma característica que, sim senhora, é identitária das pessoas que vivem neste arquipélago, mas também muito como uma característica que tem a ver com a abertura ao mundo, não é? Uma abertura ao mundo e um ponto de observação que este arquipélago representa para olhar tudo aquilo que poderemos designar hoje como uma civilização atlântica. E isso, para mim, seria talvez uma das melhores formas de definir o que é a açorianidade. Não a compreendendo como uma visão introspectiva dos Açores, mas como uma visão em que os Açores se abrem ao mundo.
Exatamente. Qual é o seu próximo projeto? Já tem aí mais ou menos? Bom, quer dizer, eu não tenho assim. O Ricardo Madruga da Costa hoje Exatamente. terminou este serão com um grande desafio. Enfim, É verdade. se houver mais alguém que queira que respondesse o desafio, olha, teria muito gosto também dar o meu pequeno Uma contributo figura para este Rossand projeto. Dabney parece assim uma figura muito interessante, uma Sim, figura sim. histórica Não, e a interessantíssima. continuação, isto ao fim e ao cabo, que o Ricardo hoje desafiou toda a gente a fazer uns anais da família Debney, parte 2, e que eu acho que será muito importante, não só para esta ilha, não só para esta cidade, mas para o arquipélago no seu todo. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Obrigado. foi um gosto.